Muito bom dia, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Desperta Colonial. Meu nome é Edinaldo, sou seminarista da igreja e mais uma vez estamos aqui para trazer aos irmãos a palavra do Senhor. Nós estamos agora sempre às quintas-feiras, nós temos um encontro marcado, então, todas as quintas, nós estaremos trazendo aí uma palavra do Senhor aos irmãos e a nós também, é claro. Então, nós vamos continuar trabalhando ali a carta de Paulo aos Filipenses. E sempre com aquela pergunta, né, que está aí sendo o tema, né, o que é importante? Então, hoje nós vamos ver mais uma vez, né, mais uma resposta a esta pergunta. Nós já vimos que importantes são as pessoas, nós já vimos que importante também é a união, a unidade da igreja, a comunhão. E na última quinta-feira nós vimos que importante é a humildade, tendo exemplo maior o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma vez, nós vamos utilizar essa pergunta, o que é importante, e nós vamos ter a resposta hoje na carta de Paulo aos Filipenses, mais uma vez, a partir do versículo 12. Então, no versículo 12, Paulo, ele convida a igreja, ali em Filipos, convida os filipenses a desenvolver a salvação que ele já tem. Então, o que é importante hoje? O desenvolvimento da nossa salvação. Isso é importante para nós. Então, essa é a palavra, essa é a resposta para essa pergunta nesta manhã. Então, o desenvolvimento da nossa salvação é importante. Então, vamos ao texto, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 12, versículo 12, na verdade, né, do capítulo 2. No capítulo 2, versículo 12, nos diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, Paulo convida os crentes ali, os filipenses, a desenvolver a salvação, e ele usa duas palavras, temor e tremor. A palavra temor aqui, ela traz para nós também, além de outras ideias, traz para nós a ideia de reverência. Então, nós temos que fazer a Deus com reverência. E a palavra tremor traz para nós fazendo o melhor que se pode. Então, nós temos que desenvolver a nossa salvação sempre em reverência ao nosso Senhor e fazendo o melhor que podemos. Por que isso? O versículo 13 já vai dizer que o desenvolvimento da nossa salvação não está em nós, não depende de nós. O desenvolvimento da nossa salvação, ele está em Deus. É Deus quem vai fazer. Na verdade, o que nós temos apenas que fazer é deixar com que Deus haja nas nossas vidas. É abrir o nosso coração para Deus e falar: Senhor, faça o teu querer na minha vida. Desenvolva a salvação que tu me desses dentro da vontade do Senhor. Ele vai falar no versículo 13 assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então é Deus quem faz. É Deus quem realiza em nós o querer e o efetuar. O nosso Senhor Jesus Cristo também diz para nós que nós não podemos fazer nada sem Ele. Ele fala: sem mim nada podeis fazer. Então Deus dá para nós a salvação gratuitamente através de Cristo Jesus, e o desenvolvimento dessa salvação também é feito por Ele. Ou seja, a nossa santificação depende do nosso Deus, depende do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem efetua isso em nós. É Ele que faz isso por nós segundo a sua boa vontade. E aí ele vai falar que nós temos que, nos convida a desenvolver a salvação, fala para que façamos com temor e tremor, com reverência e o melhor que podemos. Fala para nós que nós temos que deixar com que Deus faça, porque é Ele que vai fazer. E aí ele vai começar a falar o que nós temos que fazer, ou deixar de fazer. Então, nós vamos fazer, versículo 14, nós vamos fazer sem murmuração e sem contenda. Quando nós deixamos com que Deus, Ele vai levando para uma excelência, executar, desenvolver a nossa salvação com excelência. Então, primeiro ele começa dizendo que temos que fazer com temor e tremor, dizendo que é Deus quem faz. Para quê? Para que façamos, ele fala, fazei tudo, versículo 14 do capítulo 2, fazei tudo sem murmuração nem contendas.
Ou seja, não podemos fazer. Se nós deixarmos que Deus faça em nós, nós não vamos fazer com murmurações ou contendas. Nós vamos fazer sem essas duas palavras aqui. E murmuração, ele tem o sentido de você estar ali com um burburinho, sem que as pessoas ouçam o que você está dizendo, você está murmurando. Também remete muito ao Velho Testamento. O povo de Deus ali, o povo de Israel, costumava fazer muito isso, era muito burburinho, muita murmuração. Então nós não podemos fazer. Também remete para nós aqui a necessidade de deixarmos de falarmos mal um do outro, que é o que estava acontecendo também nessa igreja, de falarmos ali ao pé do ouvido de um, de outro. Isso mina a comunhão, que é o que Paulo está tratando aqui. Isso mina a comunhão, isso mina o desenvolvimento da sua salvação. Quem está desenvolvendo a salvação, deixando com que Deus faça isso, na verdade, ele não vai fazer, não pode fazer com murmuração e nem contenda. Contenda aqui traz para nós a ideia de uma ação de trazer divisões, trazer brigas, né? Trazer ali algo, não aceitar muitas vezes algumas coisas que são colocadas. Então tem sempre aquele que não aceita, sempre aquele que vai contra e vai trazer contendas ali na igreja. Então nós não podemos fazer dessa forma. Nós podemos estar, como ele vem sempre colocando ali, a unidade de pensamento. Paulo dá muita importância a isso, para que desenvolvamos a nossa salvação, deixemos que Deus faça isso. Nós não podemos fazer com murmurações e contenda. Então, temos que tirar isso. E ele continua, para quê? Não pode haver murmuração e nem contenda para um sentido maior. Existe um sentido maior em tudo isso, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então tem um motivo maior para que não façamos com contenda, com murmurações, para que nós deixemos que Deus faça em nós o querer dele, que existe um motivo maior, para que nós nos tornemos irrepreensíveis. Ou seja, aqui a ideia é que não tenha do que ser repreendido em meio ao mundo. Paulo está dizendo para que eles sejam irrepreensíveis a esse mundo, para que o mundo veja neles algo que não tenha do que repreender. E muitas vezes o mundo está nos repreendendo. O Evangelho hoje, o mundo olha e repreende muitas vezes. E nós, muitas vezes, no nosso meio, somos repreendidos por falhas, por erros. Então Paulo fala, nós não podemos ser assim. Paulo não está falando que nós não temos que ter pecados, que nós não podemos e nós não vamos ter pecado. Que nós não podemos, isso a gente sabe, nós não podemos. Mas, infelizmente, o pecado está em nós e nós cometemos. Mas não são pecados ao ponto de você ser repreendido. Nós não podemos chegar lá no nosso trabalho, que é onde nós estamos, no meio em que nós vivemos, e sermos repreendidos por erros, por falhas. Nós temos que ser o exemplo ali. Nós temos que, ele vai dizer um pouco mais, sermos luz ali. Mais à frente ele vai dizer sobre isso. Então, Paulo está falando que nós temos que ser irrepreensíveis. Nós temos que ser sinceros. Aqui essa palavra é bastante interessante. Sinceros aqui, que Paulo usa no grego, é uma mistura. Não pode ter mistura. Na época entre vinho, o vinho ele não pode ser misturado. O metal, né, o ouro não pode ser misturado. Tem que ser puro. Né, tem que ser sincero, puro. Essa palavra sincero no nosso vocabulário, ela vem, a raiz dela, ela tem a origem na expressão sincera. Antigamente, nós tínhamos aí os oleiros, né, faziam os vasos e tudo mais, e eles usavam ceras para tapar as imperfeições daqueles vasos. Então, tinha uma trinca, uma rachadura, utilizava cera, dava ali uma tapeada, fazia ali um esquema ali e tapava e tudo certo. E aí vendia. Só que quando eles eram expostos à luz, aquela cera, ela aparecia. E aí a trinca dava para ver. Parecia a imperfeição ali daquele quadro, daquele vaso. Então, Paulo está dizendo, seja sinceros, sem ceras, no nosso vocabulário. Ou seja, puros. Então, para que as pessoas olhem para nós e não vejam ali a máscara, né? Aquela cobertura
que essa palavra para nós, o nosso vocabulário, traz. Quando a pessoa ia lá para pedir, olha, eu quero um sem cera, não quero com máscara, não quero com tapume, não quero com esquema. E muitas vezes nós somos assim em meio a esse mundo. Nós vivemos no esquema, nós vivemos muitas vezes com máscaras, as nossas imperfeições estão encobertas por nós mesmos, né? Não é o sangue de Cristo que nos cobre, muitas vezes somos nós mesmos que nos cobrimos. Nós fazemos o esquema, colocamos ali a massinha, passamos ali a massinha para que fique mais perfeito. Mas quando somos expostos à luz, muitas vezes a nossa sinceridade cai, a máscara cai, a massinha cai e a imperfeição aparece. Então nós temos que tomar cuidado com isso, temos que viver de uma forma sincera em meio a esse mundo corrupto e pervertido, que é o que ele fala. O tempo dele era assim, né, e nós não estamos vivendo nada diferente. O mundo é corrupto e perverso hoje também. E ele vai continuar aqui falando para que sejamos luzeiros em meio a esse mundo. Aqui ele traz a palavra luzeiro, traz para nós a ideia de sol, luz, de lua, estrela, né, dos astros, né, que Deus fez. Traz para nós essa ideia aqui. Então nós vamos, inclusive na Septuaginta, que é a tradução aí para o grego, ela trouxe a palavra lá de Gênesis, essa palavra utilizou-se a mesma palavra lá para Gênesis na criação ali dos astros, sol, lua. Então traz para nós essa ideia de nós sermos algo que clareia, que não tenha como deixar de ser percebido. Então nós crentes, nós não podemos passar despercebido em meio às trevas. E quando nós olhamos para isso, muitas vezes nós nos intimidamos e falamos, mas na minha empresa, ou na minha escola, na minha classe, só sou eu ali o crente, então é difícil. Uma luz, um fósforozinho que você liga nas trevas, as trevas se acabam. Então você pode ser luz sendo só você mesmo. E se tiver outros, melhor ainda. Mas não se acanhe em ser luz porque você está sozinho. Porque basta uma luz para acabar com as trevas. Então seja a luz onde você esteja. Dessa forma, irrepreensível, inculpável, sincero. Se você tiver essas prerrogativas aqui que Paulo coloca, onde você estiver, você vai fazer a diferença. Você vai ser notado. Você vai poder ter a possibilidade, aí no versículo 16 ele vai, eu vou terminando aqui, a possibilidade. Quando você é luz, quando você é sincero, quando você faz sem murmuração, quando você faz sem contenda, quando você é irrepreensível, inculpável, você vai fazer o que o versículo 16 fala. Versículo 16, preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem esforcei inutilmente. Aqui a palavra preservando, ela é importante, que ela não traz só o sentido de reter para nós. A palavra aqui no original traz o sentido de transmitir, de exibir a palavra de Deus. Então, toda essa prerrogativa que Paulo nos dá, nos traz, todas a necessidade de sermos inculpáveis, irrepreensíveis, sinceros, é para que sejamos luz em meio às trevas e para que transmitamos a palavra de Deus para as pessoas. É necessário que façamos isso. Não adianta, nós não vamos conseguir ser luz em meio às trevas sem a palavra da vida, sem a palavra de Deus. Você precisa transmitir a palavra de Deus. Não são os seus pensamentos, não é a sua ideologia, não é o que você pensa, é a palavra de Deus. Preservando aqui, mais uma vez eu coloco, traz para nós esse sentido de transmitir, de exibir a palavra de Deus. É isso que Paulo também está querendo dizer. Vocês precisam transmitir a palavra de Deus e para isso precisam ser luz, precisam ter uma vida íntegra, precisa viver desenvolvendo a sua salvação. É importante que vivamos e que possamos desenvolver diariamente a nossa salvação para que sejamos luz em meio às trevas. Que Deus possa nos abençoar. Mais uma vez estarei orando então para que
Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê um ótimo dia. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa palavra, mais uma vez está aqui, ó Deus, podendo falar com o Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse dia, esteja nos abençoando, nos guardando, e que possamos, de fato, ó Deus, desenvolver a salvação que o Senhor nos deu, para que possamos, ó Deus, ser luz em meio às trevas, que possamos, ó Deus, ser pessoas íntegras em meio a um mundo tão pervertido e corrupto. Pai, muito obrigado, ó Deus, por tudo, nos dê um dia de paz, em nome de Cristo que eu olho de sempre. Amém, ó Deus. Um bom dia a todos, Deus abençoe.